Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam Cumani e o Despertar do Obá. Oi, eu sou Júnior Nascimento, eu sou idealizador e dono da Eparrei Produções. Com a Eparrei a gente ganhou o edital de História em Quadrinhos aqui do Rio de Janeiro e com isso possibilitou a produção da HQ Cumani e o Despertar do Obá. Eu vou me autodescrever agora. Eu sou um homem negro, de pele retinta, com cabelo crespos, pretos, baixinhos. Uso uma barba e um cavanhaque. Estou usando uma blusa branca, 2 fios de conta, um terracota e o outro marrom e branco. Uso 2 brincos de prata. E é isso. Aqui ao meu lado vai ficar passando uma speed art das produções das páginas e de algumas artes que foram feitas para o HQ. O estilo predominante do HQ é o cartoon e o mangá. Sendo um grande fã de mangá e uma pessoa que consome mangá e anime desde muito novo, era óbvio que meu traço, meu estilo de desenho ia para esse lugar. Nessa história eu tentei no começo fugir bastante dessa linha de desenho, que já era algo que já é algo que eu domino, que eu gosto bastante, porque eu queria fazer uma coisa mais voltada para o cartoon. Porém, dentro do que a gente foi entendendo na história, foi preciso retornar, e até por questão de tempo também, retornar ao desenho que eu já dominava, que é mangá. Eu tive inspirações em vários mangás, como One Piece, Shaman King, entre outros que fazem parte das minhas leituras normalmente. Cumani conta a história de um Rio de Janeiro distópico. A história começa depois do desaparecimento de um continente. E depois do desaparecimento desse continente, galgou que muitas coisas mudaram pelo mundo inteiro. Como, por exemplo, a globalização que foi extinta e a ONU foi dissolvida. Com isso, cada país passou a atuar da sua forma. E outro país não sabia o que estava acontecendo, porque sem globalização não existe internet, não existe um meio de comunicação intercontinental. E com isso, no Brasil, o Brasil foi dividido entre os seus estados. O Rio de Janeiro se partisse ao meio. Essa partição do meio se criou a cidade do Rio de Janeiro, no caso. Se criou a Zona Sul e as demais zonas que ficaram conhecidas como favelas. Nas favelas é onde residem as pessoas racializadas, ou seja, pessoas negras, indígenas e por aí vai. Essas pessoas elas foram colocadas nesse lugar e retiradas dos seus direitos. Por quê? Para que elas pudessem exercer qualquer função ou ter algum bem, como uma loja ou coisa do tipo, elas precisavam de uma dispensa do defeito de cor. Para quem não conhece, a dispensa do defeito de cor era uma prática comum no século XIX, mais ou menos por ali, logo assim ao fim da escravidão, da escravização do povo negro aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo, mas como estamos falando aqui do Brasil, especificamente, onde pessoas negras elas não podiam ocupar alguns cargos, ou trabalho, ou estudo, e por aí vai. Então, em um desses casos, quando a pessoa era, digamos, extraordinária no que ela fazia, ela recebia essa dispensa dos governantes, que basicamente diziam a seguinte coisa: apesar de ser uma pessoa negra e coisa do tipo, se provou capaz. Então, era colocado a cor negra como um defeito, e apesar desse defeito que a pessoa possuía, ela tinha possibilidade de exercer tal função. Essa dispensa foi usada em mais ou menos
1791, pelo José Maurício Nunes Garcia, que era uma pessoa negra que queria exercer a função de padre. Ele queria estudar para ser padre, bispo, diácono e por aí vai. E como era proibido, conseguiu essa dispensa para dizer que, apesar de sua cor, ele possuía habilidades para tal cargo. Movido por esse pensamento, e pensando num lugar de que, se a ONU não existisse, qual seria os valores que o mundo aceitaria e não aceitaria, ou que até o local onde a gente mora aceitaria ou não aceitaria. Sendo uma pessoa que reside dentro de uma favela, eu vejo como o olhar do Estado, através da Polícia Militar Federal e por aí vai, age dentro desses lugares. Dentro aqui do lugar onde eu moro especificamente. E aí, com isso, me veio essa questão de que, se acaso não existisse uma ONU, não existisse leis que proibissem esses atos hediondos, digamos assim, como seria o mundo? Então, a partir desse questionamento, surge a premissa e a ideia toda da HQ. E a partir desse lugar de pensamento também, começo a temperar com outras coisas que eu sou muito fã, que é a fantasia. O mundo da fantasia. Então, como eu poderia justificar algumas coisas, falar sobre assuntos que a sociedade não gosta de falar, de forma que não seja explicitamente falando sobre isso, mas quem lê entende do que eu tô falando. Então, a partir desse brincar entre imaginar e tudo mais, que surge esse lugar. A história, ela tem o Kumani como protagonista, e junto dele tem mais 2 protagonistas nessa primeira parte que acompanha ele, que é a Cecily, que ela é uma garota indígena de etnia Funiô. Eu tive o prazer de conhecer essa cultura um pouco com uma amiga minha que faz parte dessa cultura, que foi reconhecida por eles. Então, a partir disso, eu tinha plena certeza que eu queria retratar um pouco, eu não consegui nesse primeiro, né, mas retratar um pouco dessa cultura dentro do quadrinho. E aí a segunda pessoa é o Enzo, que é um menino negro de pele clara, que é deficiente físico, é uma pessoa PCD, que também já era uma coisa que eu queria muito fazer, de pensar e colocar a possibilidade de heróis de diferentes formas que sejam daqui, sabe? Porque é muito fácil a gente ver e idealizar um herói de fora. Eu acho que uma das minhas séries favoritas de anime e retrata isso perfeitamente, ou de forma muito legal, que é o Avatar, a lenda de Aang, e o Avatar em geral, assim, eu acho que são os que mais tem, tanto na Toph como uma pessoa cega, quanto em outras pessoas que aparecem e também são colocados como vilões, são colocados como heróis, nesse lugar de entender as potencialidades que existe dentro de todos os seres, assim. Então, com isso eu quis criar esse universo que tinha esse lugar. O professor que aparece é um homem branco no começo, que tá falando sobre a mudança que teve novamente. Se você quiser ler a história, o link vai estar aqui na descrição, então valeu! O professor, ele é uma pessoa cega também, né, de baixa visão, então tudo caminhou para esse lugar de uma história mais diversa possível. Eu queria muito isso e ainda quero, porque a história ela vai continuar. Então, se você gostar ou se interessar e achar que tem potencial, é só ir lá ler. Você pode ler tanto pela Flip Through
quanto pelo PDF dela que está disponível no link da Eparrei Produções no Instagram. Como foi feita? Eu desenho já tem um tempo, porém eu fiquei muito tempo parado em desenho. Fiquei muito tempo parado em relação ao desenho, porque eu já não tinha tanto ânimo e tudo mais. Então quando eu retorno pro desenho, muita coisa mudou em relação, e eu sempre curti mais o desenho digital, por questão de não precisava comprar material, eu conseguia desenhar no meu próprio celular ou um tablet velho, porém eu consegui comprar um iPad e tava voltando a praticar nele, coisa do tipo. E aí nisso do praticar no iPad, eu fui voltando, também peguei para fazer um curso de desenho com um cara que virou até meu editor na HQ. Ele me auxilia muito, que é o Jonathan Dias. Me auxilia muito, tanto de pensar narrativa, quanto de desenho mesmo, material de anatomia e tudo mais, dentro de tudo que compõe um desenho, porque isso faz muita diferença. Ele saca muito, ele é incrível, assim, então faz muita diferença. E aí, precisava entender qual plataforma eu iria usar para poder desenhar essas páginas. Inicialmente, eu pensei em utilizar o Clip Studio, porque eu via muita coisa dele na internet e eu me interessei muito. Só que aí entra a questão de que ele é pago mensalmente. E isso não foi bem legal pra mim, assim. Eu ganhei, acho que 3 meses dele de graça, tentei aprender e pensei, vou desenhar durante esses 3 meses e vamos ver. Porém, eu achei ele muito complicado, muito complicado. Eu acho que pra quem não tem noção de Photoshop, como eu já não tinha, porque eu nunca fui de usar muito Photoshop, tanto de edição de foto, coisa do tipo, eu achei ele muito, muito complexo, e aí eu desisti dele e decidi fazer todas as minhas páginas no Procreate. Isso foi uma decisão boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque o Procreate ele tem uma infinidade de possibilidades e ele é muito bom de se mexer e ele é bem intuitivo também. O ruim é que o Procreate, ele, por ser muito intuitivo, tem coisa que ele espera que você saiba fazer. Como, por exemplo, eu estava começando ainda no Procreate, então não sabia muito bem mexer nele. A questão do quadrado me pegou muito, dos retângulos, como eu fazia esses retângulos certinhos. Apesar de que, se você ler HQ, você vai ver que não é certinho, porque eu quis que não ficasse certinho. Eu quis quadros mais tortos, mais em outros formatos. Tem alguns que são bem certinhos, outros já pegam um pouco de que são mais tortos. A espessura também vai mudando ao longo deles, mas são coisas propositais pelo que eu queria passar com a história. Então eu demorei um tempo para tentar entender esses lugares assim. E principalmente a questão também de quando você movimenta o desenho. Eu ainda tenho que aprender sobre isso, porque quando você precisa consertar alguma coisa, aquela parte perde bastante qualidade, e isso me chateava muito. Enfim, isso me chateava muito, mas no fim deu tudo certo. O Procreate é um aplicativo ótimo para quem tem um iPad para desenhar e tal. Eu também utilizei em algumas partes o Ibspend, que já era um que eu já conhecia, mas também não tanto. Eu conhecia por conta de desenho no celular e tudo mais. O Ibspend, ele é gratuito também, então tanto o Procreate quanto o Ibspend para mim foram melhores opções, porque o Procreate você paga uma vez e nunca mais precisa pagar, e é um valor bem acessível. Se eu não me engano, eu paguei R$60 nele. E o Ibspend, ele é um aplicativo gratuito. Ele tem a versão premium, mas você pode usar ele gratuitamente. Você assiste um anúncio de 20 segundos às vezes, e você ganha acesso por 3 horas ou até mais de alguns pincéis ou alguns recursos que ele tem. E isso é maravilhoso.
E aí, com isso, eu comecei a produção das páginas. Como você viu durante todo esse período, as páginas ficaram aparecendo aqui do lado. E o resultado final disso tudo você pode ver através do link aqui na descrição. Se você gostar, você pode comentar aqui embaixo dizendo o que você achou. Pode me mandar alguma mensagem falando sobre tanto melhorias quanto o que você gostou da história. Eu estou muito feliz de colocar essa história no mundo. A primeira ideia de Kumani, ela surge em 2019, quando eu e um parceiro meu estávamos conversando sobre como seria falar sobre a escravidão sem falar sobre escravidão, para que a gente conseguisse conversar com pessoas que são fechadas em relação a entender essa história. Então eu comecei ali mesmo a soltar premissas, tanto do axé, né, que é o poder dentro da história, que é conhecido como despertar. Falo, tipo, a pessoa despertou, ela despertou. Mas esse despertar a gente está falando sobre o axé, e que vai ser mais desenvolvido ainda, e por aí vai, assim. E obrigado por você ter visto, por você ter visto esse vídeo e tudo mais. Também aqui no perfil da Eparrei vai sair um vídeo de 10 minutinhos contando da oficina que eu dei, falando sobre esse processo de escrita, que é escrevivência ficcional. E se você se interessar também, dá uma olhada. Infelizmente vai ser só alguns trechos, assim, por questão de ser uma oficina que eu ainda estou desenvolvendo, então não posso deixá-la aberta aqui 100%, mas é isso. Muito obrigado.